E aí, família, firmeza? Tamo junto. Aí, mais uma aulinha, né? Eu vou colocar um pouco mais de conteúdo, então eu dei uma aula de conteúdo semana passada, vou dar essa aqui também de conteúdo, né? Pra gente unir esses dois pontos e conseguir trabalhar algumas questões de vestibulares que são presentes, beleza? Então, na próxima semana, né, a gente tem novidades aí pra vocês, mas assim que tudo se organizar, a gente já trabalha as questões, beleza? Com o objetivo do quê? Não de acertar ou errar, entendeu, cacete? Mas o objetivo de resgatar os temas que foram trabalhados e mostrar para vocês como ela pode ser cobrada nos vestibulares. É o único objetivo, entendeu? Agora, se você vai acertar tudo e ficar feliz pra caralho, tanto faz, irmão. Ou errar e ficar triste, não é pra ficar, entendeu? A questão aqui é que ela tem esses dois objetivos unicamente, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai falar da desconcentração das atividades industriais. Então a gente falou o que eram as indústrias, como elas se dividem, né? A gente mostrou indústrias de extração, indústrias que pegavam todo aquele conteúdo mineral de agricultura e transformava em álcool ou transformava em liga metálica, né? Que são aquelas indústrias intermediárias e as outras, né? As indústrias de capital, que faz toda a implementação de tecnologia naquele produto pouco trabalhado, com pouco valor, faz a implementação de tecnologia e transforma ele em uma mercadoria que vai ser levado posteriormente para as empresas de consumo, beleza? Sendo vendidas e chegar na população, firmeza? Então a gente mostrou aquelas características, agora a gente vai falar um pouco sobre a desconcentração dessa atividade industrial. Então aqui na foto a gente tem a Zona Franca de Manaus, né? Uma zona que ela foi produzida, ela foi incentivada a partir ali do governo militar de incentivos e fatores internos, tá? Então a gente vai falar um pouco disso daí também, tá? Então os temas abordados na discussão será a desconcentração da atividade industrial, tanto fora do Brasil, numa lupa, numa visão mundial, como também regional, né, e de estado, beleza? E os fatores externos, como o mercado, e o fator interno, como Estado, aí que a gente vai explicar, firmeza? Então vamos lá, são dois fatores que estão contribuindo aí para essa desconcentração, e a gente vai explicar o que é essa desconcentração. Antes disso, eu preciso que vocês saibam que é industrialização, né? A gente falou naquelas aulas lá atrás, toda aquela construção do que é o capitalismo, mostrando como foi essa construção. Agora a gente vai falar o que torna, a gente já tinha falado, né, mas assim, o que torna o país, o que considera-se um país industrializado ou não. Quando um país é industrializado, quando ele é considerado, né, quando surge a primeira indústria, né, ou quando tem um determinado número de indústria, qual é o critério utilizado para isso, tá? Então é importante a gente saber, né, que o país, né, uma nação, ele produz riquezas como? Nas atividades não só daquelas indústrias, como nas atividades de bem de consumo e atividades liberais, né? Então tudo isso produz riqueza no país, tudo isso, né? Desde o cara que planta cana e vende álcool, vende para o exterior, vende grão, né? Como também as mineradoras, as empresas, as indústrias intermediárias, a atividade que envolve também aí telecomunicações, entre outras coisas, beleza? Então tudo isso gera riqueza para um país, né? A questão aqui, o critério é, o país passa a ser industrializado quando a maior parte dessa riqueza é produzida por indústrias, tá? Então, quando a gente fala aí basicamente do Brasil especificamente, a gente tem uma noção que o Brasil era uma colônia que exportava cana-de-açúcar, exportava café no império, né? E produtos que são pouco trabalhados, que não exigem muita tecnologia, e você exporta, ou seja, pouca tecnologia, pouco valor de mercado, tem que exportar grandes toneladas para ter um retorno mínimo, certo? Então, nesse sentido, a gente é um país exportador de produtos primários, certo? Poucos trabalhados, certo? Agora, esse país é um país nesse sentido. Agora, quando o país começa a ter atividades industriais, aparece uma, duas, três, quatro, cinco, vários polos industriais, e esse polo industrial começa a superar o valor da exportação de outros produtos, né, de produção de riquezas de outros produtos, esse país
ele já começa a passar pelo processo de industrialização. E isso também tem outro fator importante, que é o êxodo rural, ou seja, muitas pessoas, né, pelo incentivo e pela o trabalho que as empresas acabam atuando também, né, essas indústrias, muitas pessoas que estão no campo vão para essas cidades para trabalhar nessa atividade. Então, a gente tem um êxodo rural, muitas pessoas saem de regiões mais afastadas e vão para esses polos industriais para morar ali e trabalhar próximo à indústria, beleza? Então essa é a questão. Então quando a gente tem essa atividade industrial ganhando valor maior em questão de produção de riqueza dentro do país, e esse êxodo rural, esses fenômenos sociais e geográficos acontecendo, você tem uma noção aí, certo? Que esse país ele passa a ser um país industrializado, beleza? Então é um processo, não é algo que acontece de um ano a outro ou em 4 anos, certo? Não é algo que é um processo e que envolve diversos anos e diversas ações, e a gente vai falar um pouco delas, beleza? Então, os fatores de desconcentração dessa atividade industrial, né? A gente tem aí, né, que o crescimento econômico, como a gente diz, várias pessoas saem de regiões mais afastadas, de regiões rurais, e vão para esses polos industriais trabalhar, morar naquela região. Então a gente tem um crescimento econômico e populacional dessas grandes cidades. A gente falou isso lá na Inglaterra, quando a gente está falando da Constituição do Capitalismo, e agora a gente está falando aqui também no Brasil e em qualquer outro país. Então, esse crescimento populacional, esse crescimento econômico, porque as indústrias estão ali, estão pagando salário, o trabalho assalariado, né? Então você tem que algum retorno disso, as pessoas precisam consumir produtos para sobreviver e continuar trabalhando dentro daquela empresa. A gente fez até uma discussão bem crítica em relação a isso naquelas aulas, beleza? Então a gente tem aqui que o crescimento econômico ele acaba efervescendo ao redor dessas empresas, né, nessas grandes cidades onde elas estão instaladas, e isso aumenta o custo de vida, as casas ficam mais caras, os produtos acabam ficando mais caros, né? Então a gente tem porque as casas ficam mais caras basicamente porque mais pessoas vão, menos casas para vender, certo? O valor sobe. Beleza? Então você tem ali um crescimento, né? Um gasto maior para você se manter naquela região, né? Então você começa a ter aí atividades sindicais, você começa a ter aí atividades judiciárias que estão aí também constituindo direitos para aquelas pessoas daqueles centros urbanos, beleza? Então você tem aí que esses fatores, tanto do crescimento econômico da cidade como o populacional, ele leva ao encarecimento dessa empresa daquela indústria naquela cidade. Então, além de impostos, além dos seus produtos ficarem mais caros, né, menos acessíveis, né, então ela precisa de alguma forma baratear esse produto. Então ela sai desse grande centro e vai para outro centro, tá? Então esse processo de reorganização e distribuição das indústrias no espaço geográfico, ele acontece tanto em escala regional, ou seja, ela sai de uma cidade e vai para outra, ela sai de São Paulo e vai para Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos, né, São Bernardo, Diadema, certo? Ou nacional, ou seja, ela sai daqui, da região sudeste, né, onde está todo concentrado o estado de São Paulo e o Paraná, para regiões sul, né, e também do norte, como o polo industrial do Amazonas, beleza? Então a gente tem aí que você tem vários movimentos e o movimento mundial. Um exemplo é a Nike, que tinha sua sede, a GM, por exemplo, também, né, que tinha sua sede nos Estados Unidos. A partir do momento que houve um crescimento, um encarecimento dela naquela região, devido ao crescimento econômico, devido ao crescimento populacional dessas cidades, né, você tem um crescimento dos valores, o crescimento dos direitos, pelas lutas dos direitos também. Então algumas conquistas acabam correndo forte e acabam desincentivando essas empresas a ficarem lá, certo? E buscar lugares mais baratos onde elas possam se instalar, baratear esse produto e lucrar cada vez mais, certo? Então você tem aí um movimento também da Nike saindo, a GM saindo dos Estados Unidos e indo para a Ásia,
produzir agora bola, tênis, roupa na Ásia, em alguns países da África e também, né, alguns países da América Latina, beleza? Então você tem aí uma mundialização, uma globalização dessas empresas buscando cada vez mais lugares onde ela possa baratear a mão de obra, ter menos custos para essa atividade, certo? Ali e, consequentemente, barateando isso, produzindo cada vez mais, você consegue ter mais lucro, beleza? Então você tem aí 3 escalas, né? Uma escala regional, nacional e mundial. E é importante entender que, usando uma metodologia da geografia, você precisa ver essas escalas como uma lupa. Então você olha para ela, né, você vê que tem características na regional e essas características que caracterizam essa migração, essa desconcentração regional, ela pode ser diferente, tá, da nacional. Né? Então a gente está falando da mesma coisa, mas fatores que fazem essa mobilização, que forçam essa mobilização, podem ser diferentes e inclusive em escalas e magnitudes diferentes, beleza? Então é importante a gente ter uma metodologia para olhar também a própria geografia e a geopolítica, certo? Então a gente tem esse movimento que é produzido. Então elas saem dos países europeus, elas saem dos países industrializados, Estados Unidos, Canadá, e vão migrar, né, para outros países, Ásia, África e América, certo? Então a gente tem aí ela buscando mercados. Esses fatores externos, né, dessa desconcentração, né, como eu já disse, ela busca um menor custo, ou seja, né, a produção dessa mercadoria, né, ela tem que ser o máximo possível barateada. Então, quanto mais alto é os impostos para um salário de um trabalhador, ela encarece o produto. Quanto mais imposto essa empresa paga para para o governo, ela encarece. Então, direitos trabalhistas, mais impostos, eles são ferramentas que acabam encarecendo a atividade da empresa de produzir aquele produto naquela região, e ela acaba buscando mercados onde ela tem uma flexibilização muito maior dos direitos, ou seja, que os direitos sejam o mínimo possível, né, que você pague o salário, um salário baixo, ou seja, até a questão do salário mínimo, ela busca países que o salário mínimo seja menor, né, então ela não vai onde o salário mínimo é alto, né, porque vai encarecer mais o produto, onde você tem que pagar férias, os caras é 4, certo? Então aí por isso que você vê grandes atividades da mídia buscando, né, uma discussão muito forte, falando, não, porque tem que lutar contra os direitos trabalhistas ou não, eles têm que existir ou não. Isso aqui é uma perspectiva, certo? Então quando eles apresentam uma perspectiva que os direitos têm que ser defendidos, é outra perspectiva, certo? Então aí você tem que olhar o que é mais interessante para você como cidadão, beleza? Respeitando todas, claro, aí através do diálogo, beleza? Então a gente tem aí essa busca de menores custos para essa produção, que vai ter aqueles fatores que a gente discutiu, linkou na aula anterior, lembra? Né, da mão de obra, da proximidade, dos direitos, a gente linkou tudo isso lá naquela aula, então isso é importante e elas se conectam, por favor. Então, foi viabilizado, né, pela modernização do sistema de transporte e telecomunicação. Então, a gente viu, como a gente linkou na aula anterior, esse slide é uma recapitulação do que a gente trabalhou lá. Né? A gente tem aí também a proximidade entre a empresa mineradora, né, que extrai o minério, da empresa intermediária, é importante, né, para a gente ter um custo menor. A questão de telecomunicação, então você consegue instalar uma empresa de telemarketing para atender o mercado estadunidense na Índia e não nos Estados Unidos. Então você consegue pagar menores salários, você consegue pagar menores direitos, explorar mais esse trabalho, certo? E ter mais lucro a partir disso, atendendo a mesma quantidade de pessoas, né? Então, serviço de telecomunicações, tanto de comunicação para a fluidez do dinheiro, como também de serviços, né? É muito explorado nesse momento, firmeza? E os fatores internos, então assim, esses são fatores que fazem um país, uma empresa como a Nike, a Nestlé, a GM, a General Motors, né? Todas essas empresas saírem, né? A Adidas saírem de um lugar, de um país, onde ela provavelmente foi a origem dela, ela surgiu naquele país,
certo? Ela ter aquela nacionalidade e se tornar globalizada e buscar outros mercados, outros lugares onde ela possa produzir e fazer. Por isso que o transporte é tão importante, porque ela produz uma bola na Índia e essa bola é vendida aqui. Ela produz um Lenovo na Índia e na China e esse Lenovo é vendido no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Então a rede de transporte é muito importante nisso. Mas você não tem só esses fatores forçando e fazendo esse tipo de relação entre a atividade industrial, né, e os países e a geopolítica dos países. Você também tem fatores internos. Então, países, eles buscam, através de incentivos, trazer essas empresas, falar, oh, olha aqui, ó, você pode sair, talvez, da Alemanha e vir produzir o seu produto aqui no Brasil ou em um outro lugar. Como eu já disse, né, a gente teve esse processo muito forte no governo JK, mas mais forte ainda na ditadura militar, beleza? E quais são esses fatores, né? O Estado, através de buscar viabilizar o processo de industrialização. Por quê? Porque basicamente o Estado ele usa a narrativa, ele tem a narrativa de que ele não consegue financiar essa industrialização, então ele quer que essas indústrias venham do exterior e financiem esse processo de industrialização aqui, implementando, pagando, né, trazendo toda esses equipamentos, essa infraestrutura, né, da própria indústria, trazendo ela para cá, e o governo ele vai entrar com outras contrapartidas para incentivar elas para vir para cá, certo? Então a gente tem incentivos fiscais, ou seja, ela paga menos impostos. Um outro exemplo é o acesso à energia renovável. Por exemplo, na Zona Franca de Manaus, a gente tem um processo de que o acesso à represa, né, a energia produzida na represa, as empresas que se estabelecerem na Zona Franca de Manaus, ela tem uma taxa de cobrança pelo VAT muito, muito inferior. Inclusive, no primeiro momento da criação da Zona Franca de Manaus, muitas indústrias elas não pagavam energia, né? Essa energia era fornecida pelo Estado em contrapartida delas saírem de vários países, ou, por exemplo, sair inclusive da Ásia, como cidades como Singapura, entre outras, saírem dessas regiões e virem para o Brasil, beleza? Então a gente tem aí esses incentivos fiscais e o acesso a essas energias renováveis e propriamente a infraestrutura. Então a gente precisa de estradas, precisa que essas indústrias elas tenham como trazer os produtos para cá para ser trabalhado, né? São mais indústrias de bens de capital, então elas trazem uma certa tecnologia para cá, então ela vai produzir não a carroceria do carro, mas ela vai produzir o carro, entendeu? Todo. Ela vai ter uma empresa onde tem uma linha industrial onde ela vai conseguir montar todo o carro e a partir disso já vai. Então se você tem uma moto da Honda, por exemplo, toda essa moto da Honda vem da Zona Franca de Manaus. Toda a moto, né? Ela produz o metal, o ferro em outros lugares, tudo isso se encontra ali naquela indústria na Zona Franca da Honda e ela monta esse bem de capital e é vendido na indústria de bens de consumo, beleza? Então esses fatores ele acabam incentivando essas empresas a vir, né? Então você tem essa relação que é muito delicada. Por que delicada? Porque a gente tem a noção que a indústria, a atividade industrial, ela vai buscar um lugar onde favoreça a produção dessa mercadoria de uma forma mais barata possível, certo? Onde ela consiga baratear e vender globalizadamente, porque essencialmente o mercado dessas indústrias não são basicamente o país onde ela está instalado, né? Você tem a Nestlé instalada em alguns países africanos, né? Em alguns países da Ásia, e não necessariamente o produto comercial produzido ali é vendido para aquela população em si, daquela cidade onde ela está inserida, às vezes pelas condições de trabalho colocada ali para incentivar essa vinda dessas empresas, não dá condições mínimas para essas pessoas comprarem os produtos que elas mesmas produzem, participam dessa produção,
tá? Então isso é importante, ver que é uma coisa muito dialética. Então não quer dizer um é certo ou outro errado, aqui é uma questão de narrativa onde você tem que ver aquela que tenha maior identificação com você, certo? E a partir disso você buscar e ver, isso que é importante, né? Essa é a relação mais importante, buscar e ver quais são os desdobramentos dessa narrativa para você defender ela mesmo, beleza? Então a gente tem aí várias questões polêmicas, né, que a mídia é muito discutida, você vê tem que abolir impostos para as indústrias, né, entre outras coisas, a questão dos direitos trabalhistas é algo que é muito defendido no Brasil, né, uma coisa muito que é essencial para a vida do trabalhador, então você tem aí sempre uma levantada dessa temática dos direitos trabalhistas como um empecilho muito grande para a industrialização brasileira, mas a gente pode ver que existem várias outras formas de industrialização, né, como a própria Inglaterra que financiou a sua industrialização, a Bélgica, a França, né, como outros países também, como a própria China financiou o seu processo de industrialização, né, tendo ali uma dialética, Estados Unidos, né, tendo uma dialética ali, onde você consegue dar poder de compra, né, uma qualidade de vida, direitos trabalhistas para esses trabalhadores, suficiente para eles se desenvolverem e também conseguir, basicamente, ter acesso minimamente, que é o mínimo, aos produtos que eles mesmos produzem. Beleza? Então isso aí é algo que também tem que ser levantado em consideração, né? Por isso que nesse momento onde essa qualidade de vida é estabelecida, né? Lembra aquela qualidade de vida que a gente falou na aula de turismo e modo de vida americano, né? Ideal de vida americano, né? Quando estabelece isso, né? Esse modo de vida que é comercializado pelas mídias, na hora que você consegue alcançar isso, talvez aquela região não seja mais interessante para aquela indústria. Então a gente tem aí uma fuga dessa indústria ou para outras regiões, para o interior, né? Ou para outras regiões nacionais ou para outros países, transformando-se em indústrias globalizadas, beleza? Então a gente tem esse processo que faz também, por exemplo, a gente tem a Zona Franca de Diadema, né, o ABC paulista, onde diversas regiões dali, várias indústrias saíram daquela região, né, e a região ficou a revelia de qualquer contrapartida estatal e qualquer contrapartida dessas próprias indústrias, né? Então aqui é importante a gente fazer o Zygmunt Bauman, né, ele faz uma discussão muito interessante disso, em relação que as indústrias elas saem dessas regiões e todos os processos produzidos, né, socialmente ali, a própria desigualdade, entre outras coisas, não há uma contrapartida, não há uma outra oportunidade, né, de você se estabelecer naquela região. Então aquelas regiões ficam abandonadas, beleza? Então enquanto é uma atividade relevante, é uma atividade lucrativa para a indústria aos seus parâmetros, aos parâmetros dessas pessoas que estão à frente das indústrias, ela se mantém na região. Posteriormente, não interessa mais elas, beleza? Então aqui a gente terminou a aula de hoje, a gente fez uma discussão bem interessante, que é que vocês precisam saber quais são os fatores que levam uma indústria a sair de um lugar ou ir para outro. São fatores mercadológicos externos, certo? E fatores internos. Então a indústria tanto pode sair e buscar lugares em outros países, como ela também pode tentar incentivar a vinda dessas indústrias para cá. Lembrando que essa não é a única forma de industrialização. Existe a industrialização financiada com a indústria nacional também, certo? Que foi, como eu disse, dos países, como a gente citou, onde essas indústrias nacionais se industrializaram o país, né? Ganharam grande relevância através de incentivos, através de um desenvolvimento da própria população daquele momento, né? Porque exige um desenvolvimento tecnológico para você ter uma industrialização nos parâmetros contemporâneos,
certo? Então é importante o desenvolvimento de universidades, o desenvolvimento de pesquisas, por isso que é tão importante esses temas. Então nesse momento a gente tem essas outras formas de industrialização que não necessariamente envolve você se submeter a uma indústria, né, globalizada, internacional, que o interesse basicamente é não desenvolvimento nacional, mas não desenvolvimento nacional, mas ela ter condições dela produzir naquela região a sua mercadoria de uma forma mais barata possível. Beleza? Mais barata no intuito de vender ela não até para aquela população, mas vendê-la para uma população que tenha poder de compra para aquela produto. Então você vê, ela vai no lugar onde ela produz o mais barato possível, mas ele não é barato o suficiente, né? Por quê? Por que ele não é barato o suficiente? Porque a mão de obra daquela região que é explorada, ela não consegue comprar as próprias mercadorias, né? Então, se o poder de compra fosse igual, né, ou os direitos fossem igual para os lugares onde esses produtos são vendidos, né, esses notebooks, esses computadores, alguns carros, né, se fosse a mesma condição de compra, aquela indústria não estaria lá, né, porque senão ela estaria no seu país, ela estaria, né, vendendo ali, dando emprego para os seus cidadãos onde ela surgiu, certo? Então a gente tem várias questões que são levantadas, beleza? Então é isso, quebrada. Na próxima aula a gente vai trabalhar questões. Tamo junto, é nóis.